Olha, os baixos níveis de chuva vêm preocupando os agricultores aqui da região, que encerraram a safra de inverno com o impacto da geada em algumas regiões do estado e agora se preparam para a cultura da soja. A gente vai entender melhor como é que está esse cenário aqui com o gerente regional da Emater, Oriberto Adami. Oriberto, bem-vindo ao Café Expresso. Eu quero começar já falando sobre a colheita do trigo. Essa aqui em algumas regiões do estado está se encerrando, em algumas cidades ainda não começou. Qual é a situação do trigo? Bom, inicialmente cumprimentar a todos. O trigo aqui na região, nós temos duas situações distintas, né? A região aqui de Carazinho, Nome Toque, planta antes do que Lagoa Vermelha, que a gente compreende 42 municípios. Então, na região aqui, Almirante, Tamandaré, Nome Toque, conversando com os colegas, chegou a um nível de 30% já colhido. Já na região de Lagoa Vermelha, Barracão, Sananduva, não iniciou ainda, vai iniciar daqui uns 10 a 15 dias, né? Que planta depois porque é mais frio, né? Então o pessoal evita plantar muito cedo. Nós tivemos, assim, numa condição sanitária muito boa, está sendo, condição sanitária que eu me refiro, que é o que classifica como um pH elevado para o trigo, uma boa farinha, está acima da média a qualidade do grão. Diferentemente de outros anos em que o trigo nesse período, é redundante falar isso, mas ele não suporta muita chuva e muito temporal. Isso causa muita doença fúngica. Então, na realidade, veio bem até o momento nesse período final de ciclo, com menos chuva, menos umidade, e o sol, né? Então ele tem uma boa qualidade. E quanto à produtividade, sim, nós tivemos está sinalizando agora uma redução aí de 20% da previsão inicial, que é em torno de 57 sacas por hectare de produtividade média, né? Tem uns que colhem 80, 70. Na região aqui, que a geada foi um pouco mais, atingiu mais, Passo Fundo já atingiu, mas pontual. Algumas áreas que plantou um pouquinho antes já refletiu por causa da fase que a cultura se encontrava, que é o emborrachamento e o espigamento prejudicou bastante. Então, tem mostrado assim as médias de colheita 40, 42 sacas, 45 por hectare. No meio disso tudo tem algumas que vão dar 10, 15, onde afetou mais, é isso que eu me refiro, é média, né? Mas tem situações que atingiu mais. Já na região de Lagoa Vermelha, que plantou mais tarde, praticamente com geada, nós não vamos ter perdas, né? E aí vem a situação da estiagem agora, né, para o trigo. Pois é, a gente vai ter então, ao que tudo indica, um trigo de excelente qualidade, porém com uma produtividade menor. A gente quer falar um pouquinho do milho, o cenário das lavouras de milho, Oriberto. O milho está crítico, né? Está numa fase inicial, 90% da área plantada, né? De 63 mil hectares, né? Que a gente aumentou um pouco a área. Mas assim, vai refletir na produtividade, ainda não é possível quantificá-la nesse momento, porque nunca ocorre estiagem nesse mês, né? No início de ciclo. Por quê? Porque ele germinou bem, mas está praticamente num estresse hídrico que não está desenvolvendo, e na grande maioria é importante a adubação nitrogenada nos primeiros 20 dias após a implantação da cultura, que é o nitrogênio, que é o arranque inicial da cultura, que por falta de umidade não é possível fazê-lo. Então não foi feita essa adubação nitrogenada. Então isso vai refletir também na produtividade. Mas preocupa para frente, a gente está preocupado pelas previsões, porque dentro de 30, 40 dias já tem lavouras entrando em fase de floração. E aí é crítico, se continuar com esse estresse hídrico nesse período, nós vamos ter uma quebra semelhante ao ano passado, né, de 50%, 60% em algumas áreas. É uma pena porque é um momento importante que nunca tivemos preços tão bons, né? De milho aí a 65, trigo a 70. Para o trigo vai afetar menos. Já na região da Lagoa Vermelha, eu me refiro à lagoa porque a grande Lagoa Vermelha, as perdas com geada não ocorreram e pode
como está em final de ciclo, a estiagem afetar 5%, 10%. Oriberto, bem rapidinho, a gente tem uma previsão de chuva aí para os próximos dias, não é? Quanto de chuva seria necessário para salvar as lavouras de milho e quando que ela precisa ocorrer? Olha, na realidade, tem que ter regularidade a chuva. Não pode chover 150 milímetros e ficar mais 20 dias sem chuva. Nós não suportamos, o nosso solo não armazena umidade. Então, nos próximos dias, se chovesse 25, 30, já ameniza para poder fazer essa operação. Mas em breve já tem que chover mais. Agora, regularmente, assim, cada semana, 30 milímetros, em média, cada 8 dias, é importante para a cultura. Claro que nós vamos ter déficit hídrico para pastagens, que o leite é uma bacia leiteira importante e também começa a afetar, tem muita pastagem de verão e muita área de milho que vai ser destinada à silagem, para alimentar os animais, que é o que está sendo utilizado nesse momento referente à safra anterior. Então, se não chover e for um milho de baixa qualidade, uma silagem também será de baixa qualidade, né? Bom, a gente quer entrar no assunto da principal cultura de verão, Sim. que é a soja. Os produtores estão segurando o plantio por conta da seca. Até quando se pode segurar o plantio aqui na nossa região? Iniciou agora em algumas regiões, ontem, a questão tem que observar o zoneamento para aquela cultura, que é o Ministério da Agricultura que dá essa regramento, até para não ficar fora de zoneamento, a questão do financiamento, de uma possível perda e buscar um seguro, um Proagro e não ter direito. Mas assim, já estamos com vários produtores preparados para iniciar o plantio e não está sendo feito. O ideal é plantar até 20 de novembro, 15 de novembro, esses cultivares mais precoces, é um limite que pode ser plantado até dezembro. Mas se plantar muito tarde, vai crescer menos em função do fotoperíodo, que horas de luz para a soja é importante. Então isso reflete em menor produtividade. A gente não quer que ocorra isso, a gente espera que chova agora, segunda-feira, que chova, né? Porque senão vai ficar bem difícil. A situação do milho e da soja começa a complicar por atraso no plantio. Então, se chover 25, 30 milímetros, já é possível implantar, né? Mas a chuva precisa continuar. Em breve depois. tem que continuar, porque vai nascer, que nem o milho, e se tiver estresse, vai ter problema até de germinação ou pouco desenvolvimento, porque hoje os ciclos são muito curtos, né? Então, 10, 15, 20 dias de estiagem já reflete na produtividade, né? E aí, nesse sentido, as perspectivas não são boas porque a gente está sob influência do Laninha. Aí tem perspectiva de chuvas abaixo da média, mas é o que eu coloquei. Pode ser até abaixo da média, mas que tivesse uma regularidade, uma melhor distribuição. Porque também, se for acima da média os volumes, mas ficar muito tempo espaçando sem chuva, para as culturas que têm ciclo curto, hoje relativamente curtos, isso influi muito, né? Bom, olha, Oriberto, a gente conseguiu atualizar aqui a situação do trigo, do milho e também da soja. Muito obrigada e um bom final de semana para ti. Obrigado. Obrigada. Estamos à disposição.